Fala meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Tem Corinthians e Fluminense, Mendel Bidlovski vai trazer pra gente informações desse grande jogo. Com você, Mendel, bom dia. Bom dia, Abel, bom dia a todos. É isso mesmo, tem esse grande jogo entre Corinthians e Fluminense hoje. Mas também o Corinthians com um caso de polícia. Hoje o Augusto Melo, presidente do Corinthians, vai à sede do DPPC, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, prestar depoimento como investigado no caso Vai de Bet, que apura irregularidades, possíveis desvios no contrato de patrocínio da empresa de apostas com o Corinthians. A defesa do Augusto Melo havia pedido um adiamento deste depoimento, mas foi negado pelo Thiago Fernando, que é o delegado que é responsável por este caso. Já prestaram depoimento nesta semana o Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo do Corinthians, e também o Sérgio Moura, que é o ex-superintendente de marketing do Corinthians. Tudo isso na véspera, como você disse, desse grande jogo entre Corinthians e Fluminense, 7h30 da noite na Neoquímica Arena. O Corinthians tem 4 pontos no Campeonato Brasileiro, vem da derrota no último sábado no Clássico para o Palmeiras. Tem 2 novidades no time, o Fabrício Angeleri e também o Gustavo Henrique estavam do departamento médico, voltam ao time do Corinthians, enfrentando o Fluminense que vem nessa ótima sequência depois da chegada do Renato Gaúcho. 3 jogos, 3 vitórias sob o comando do novo treinador, e ele tem desfalques para essa partida. O Thiago Silva teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda, está fora, fica fora por cerca de 1 mês, e também o Hércules está fora aí para evitar um desgaste. Nós temos então entrevistas, declarações tanto do Bernal, jogador do Fluminense, o Facundo Bernal, como o Mateuzinho, lateral corintiano, falando sobre essa partida. A expectativa está boa, tivemos uma semana muito boa de treino e vamos com tudo para o jogo contra o Fluminense. Vai ser um jogo muito difícil, mas em casa a gente sabe que a gente tem o apoio da nossa torcida, que é algo a mais, e tenho certeza que nós vamos fazer uma excelente partida e a torcida vai nos ajudar. Depende mucho de nosotros mismos, que vamos a afrontar ese juego con personalidad y coraje, y más nada, eso. Tenemos que estar tranquilos, que nosotros sabemos lo que debemos pasar. Tá então o Bernal e o Mateuzinho falando sobre o jogo. Temos prováveis escalações de Corinthians e Fluminense para esse jogo de hoje à noite. O Corinthians com Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angeleri, Ranielli, André Carilho, Breno Bidon ou José Martínez, Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto, essa possibilidade aí de 3 homens de frente, o Romero entrando no time, e o provável Fluminense com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Inácio, aí o substituto do Thiago Silva, Freites e René, Bernal, Martinelli, Lima, Arias, Canóbio e Cano. É o provável time do Fluminense, então jogo hoje à noite, e aí mais cedo também depoimento do presidente Augusto Melo do Corinthians, que vai à sede do DPPC para prestar depoimento no caso Vai de Bet. Obrigado, Mendel Bidlovski, em frente ali à sede da principal organizada do Corinthians, trazendo informações de Corinthians e Fluminense para o jogo de logo mais, professor Celso Zelt, com algumas dúvidas ali na escalação. Por exemplo, Bidon ou Martínez? Se quiser segurar um pouquinho mais, o Martínez, mais consistência. O Corinthians teve bons momentos com o Martínez e maus momentos quando o Martínez não está no time, né? Talvez o Ramon esteja pensando nisso. O Fluminense desfalques, os dois na contramão, né? O Corinthians tem a feliz volta de jogadores fundamentais, como o Angeleri, e o Fluminense a lamentável ausência de jogadores como o Thiago Silva. E, inclusive, pelo que o Mendel falou, por mais tempo. O Corinthians vive um momento bastante irregular, né? Hoje precisa dar uma resposta, principalmente pela derrota no Clássico. E o Fluminense, apesar dos problemas, tem o frescor ofensivo da era Renato. Frescor? O frescor ofensivo. Bons ventos ofensivos estão soprando para os lados do Fluminense. Vai ser um jogo bem interessante. 7h30, Abel? 19h30. 7h30 em Itaquera. Difícil.
em São Paulo. O Botafogo e o São Paulo vão jogar às 6h30. Mais difícil ainda é chegar no Engenhão 6h30. Difícil de chegar também, hein? No Newton Santos, pelo amor de Deus. 19h30 em Itaquera. Mas aí, de repente, tem alguém que vai falar, vocês reclamam de tudo. Se o jogo é muito tarde, reclamam porque é tarde para voltar para casa. Se é mais cedo, reclama porque é difícil para chegar. Por isso que é legal botar num horário intermediário. É, Mari? Essa pessoa tem razão. E reclamam de ter 8 jogos no mesmo dia também. Pois é. Reclamam. Aí estamos reclamando mais em causa própria, porque para nós fica Não, mas acho que para todo complicado. mundo. Né? Quem gosta de acompanhar futebol. É. Você poderia distribuir entre terça, quarta e quinta. Mas aí já compromete a rodada de final de semana, a semana seguinte e tal. Dá até para entender, mas é que é ruim, é. E o corintiano, Eugênio, ainda tem que ficar de olho no depoimento ou não do presidente. O quanto isso vai voltar a influenciar em campo, né? Porque num determinado momento foi muito claro que tudo que o presidente do Corinthians fazia extracampo ou a diretoria do Corinthians influenciava diretamente no resultado. Depois passou a blindar, deu certo ali a blindagem e volta à tona um caso muito sério, né? Envolvendo o presidente do Corinthians. Acho que, para além do resultado no clássico, né, na derrota, o desempenho, o Corinthians tem que esquecer o nível da falta de desempenho contra o Palmeiras. Tem voltas importantes, um momento em que André Ramalho foi muito importante na temporada passada, nessa não consegue ter o mesmo rendimento. O Gustavo Henrique vira o jogo, tem desempenhos interessantes na defesa do Corinthians. O Anrileri, muito importante, como o prof lembrou, esse ataque do Fluminense muito mais solto com o Renato, o time muito mais à vontade para desenvolver o seu jogo ofensivo com o Renato. Tem jogadores importantes lá na frente. Talvez a importância do Martínez no jogo de hoje para ser um duelo mais firme no meio de campo, para não permitir que o Fluminense acelere o jogo, né? Muito na figura do Arias. Não perder meio campo de novo, né, Mari? Porque os piores momentos do Ramon são jogos em que ele perdeu o meio campo. Você tem que dar confiança para o Romero e para o Memphis serem o responsável por essa parte mais ofensiva da equipe, né? De conduzir o time para frente. E o Carrillo, que tem essa qualidade, eu acho que tem que ir com o Martínez para fixar um pouquinho mais ali e estancar o meio de campo do Fluminense. Você também iria de Martínez ou de Bidon, Eugênio? Eu iria de Martínez para dar mais equilíbrio. Né? A tendência é que você tenha uma formação com 3 na frente. A minha dúvida é exatamente como é que vai ser a disposição desses 3 na frente. Né? O Romero, o Yuri e o Memphis. Se o Memphis vai jogar um pouco mais aberto ou se ele vai centralizar por trás do Romero e do Yuri. Tenho essa dúvida para ver se vai ser um 4-3-3 ou se continua um 4-4-2 ali. Você abre para o Carrillo pelo lado, né? Vamos ver. Mas eu acho que é fundamental a volta dos jogadores ali de defesa. Então, você deve ter Félix, Gustavo Henrique e Anrileri. Já muda muito o sistema defensivo. E tem a grande vantagem que é jogar em casa, né? Os Corinthians fica muito mais à vontade, a sua torcida está ali. Claro que é muito diferente, o Corinthians tem uma mudança de desempenho muito grande. E a gente tem visto nesse campeonato, né, Abel? Ontem, mais uma vez, vitória do time da casa. Aliás, também na Série B, né? Mas na Série A, especialmente, está muito difícil para os visitantes. Você sabe que não acontecia desde 2015 tantas vitórias de mandantes nas 3 primeiras rodadas? Sim, está acima. Tá acima. Sério? Na verdade, o que está numa matéria ontem acima da média. Uma matéria no Jornal Nacional. Tá desde 2015. E também está acima da média o número de empates. Né? Acho que até mais o número de empates do que de vitórias de mandantes. E aí isso joga o número de vitórias de visitantes lá para baixo. Só 3 até agora no campeonato. E o Fluminense vai ter que lidar com isso. O Fluminense que também vai com problemas para lá. O Ganso não viaja, por exemplo. Né? O Ganso é um jogador importante, mas é claro que se não tiver inteiro fisicamente, não adianta levar para um jogo que vai ser, obviamente, um jogo de muita intensidade, de muita dinâmica, né? De muita pressão para cima do Fluminense, que vai tentando se ajustar ali à sua nova realidade, porque agora eu vi uma frase que acho que descreve bem o que é esse momento do Fluminense. O Renato está permitindo ao Fluminense ser feliz de novo. Sabe, ele traz aquele sopro de felicidade. Porque você fala do frescor, eu conectei com isso. Porque com o Mano parecia sempre tudo uma briga, tudo muito complicado. Muito no sacrifício, né? E tal. E o Renato chega ali,
alivia o ambiente. Calma, já conheço Não, vocês. Abel, isso não quer Já dizer... conheço vocês. Daqui a pouco o Fluminense perde uma. Ai, o Renato isso, o Renato é só boleiro, o Renato não entende de futebol. Se ele parar de entregar, sempre a gente vai assim. falar, Quando o Mano chegou também, ele teve sequência boa também. Abel, Tô errado? Justamente, o que eu estou dizendo aqui, está falando de alguma mudança tática? Não, está falando justamente de mudança de ambiente. Então vai, siga. Eu não estou falando que ele fez uma revolução tática no Fluminense, até porque não fez. Mas essa leveza, porque também o Renato é conhecido por isso, né? E é um dos grandes méritos dele. Estava realmente pesado. Estava pesado. Mano, você tem razão. Então ele traz um pouco mais de alegria ao Fluminense e isso se transforma em campo num time que vai um pouco mais pro ataque agora. É claro que os desafios são muito maiores do que ter um time só que vai estar mais alegre. Só que eu acho que isso é importante também. Claro, Também. ainda mais nesse momento. É claro que isso não é tudo e não é para sempre. Sim, porque perde 2 jogos, então, aí o ambiente fica pesado. Quando o Vitor Pereira, acho que saiu do Corinthians, que os jogadores falaram, agora o ambiente está leve, não demorou muito. Você precisa de outras coisas, de outras condições. Mas é interessante, tem sido interessante ver a maneira como o Fluminense se propõe a ser ofensivo nas duas últimas partidas. E está muito ligado no jogo, está muito intenso. Fala exatamente isso. Está muito né? competitivo. O do Santos mostra isso, né? Como buscou o gol ali até o fim e aconteceu. Não, e a marcação, sabe? Pressiona o adversário, portador da bola. Está um time mais realmente entregue no jogo. Está um time mais ligado. Agora, isso é um ponto inicial. Daí em diante, outras coisas precisam ser agregadas para o time buscar objetivos maiores. E a gente precisa ver agora, justamente fora de casa, como é que é, porque a gente sabe a dificuldade que é jogar no Neoquímica Arena lá é muito grande para qualquer adversário. Ainda mais o Fluminense que está se reorganizando. Mas, óbvio, o início do Renato deixa o time mais tranquilo, porque são 3 jogos e 3 vitórias. O Corinthians tentar todas em casa. Para o Corinthians tentar esse salto da regularidade, né? Claro, festa, título paulista, mas já passou, agora é Campeonato Brasileiro, agora Sul-Americana pela frente, Copa do Brasil, tem que ter uma regularidade de resultados e rendimento. Até acho que esse salto do Corinthians não é nem hoje, porque hoje, se o Corinthians for bem, será mais do mesmo. Itaquera, a gente sabe que o Corinthians desempenha acima do... O mar já não está para peixe para visitante. Mas é isso, agora, o momento é um bem sem Garro, é um bem sem Hugo. Acho que é mostrar que o equilíbrio vem do grupo mesmo, sabe? Mas eu acho que o salto mesmo é em outra condição. É uma condição num jogo da Sul-Americana, um jogo fora de casa da Sul-Americana, um jogo de brasileiro fora de casa com um desempenho de protagonista, que o Corinthians não está fazendo. No passado teve vários. Né? Sim, então, voltar... Ficou ganhando vários jogos seguidos, voltar a retomar isso. Voltar a retomar isso, porque não foi protagonista contra o Palmeiras. No Paulista teve contra o Palmeiras. Ganhou no estádio do Palmeiras. Numa condição bem especial, né? Não foi ditando o jogo, não foi se impondo, não foi se colocando de uma maneira que esse time ainda precisa mostrar. Vai ser um belo jogo, viu? Acho que é um dos melhores confrontos dessa noite, de muito confronto bom.